Uma doping digital. Como é que as telas sequestram o cérebro das crianças e dos adultos? Só vamos dar um exemplo. Uma paciente minha, que não moram no Brasil, elas moram no estado, a irmã mora no outro, fora do país, e o menino, o sobrinho da minha paciente, ganhou do papai no Natal um iPhone 17, sei lá, é esse último iPhone aí, com o Roblox instalado. Isso no Natal, tá? Natal. Com tudo isso que está vindo à tona, tal, o que a mãe fez? Eles são separados, os pais, tirou o celular do menino e falou: você tem horário para usar, agora não é hora de você usar. O menino começou a xingar, começou a bater nela, mordeu, ela pegou, levou o menino para o quarto dele e falou: você vai ficar aí até você se acalmar. Ele arrancou a porta do armário, ele destruiu cama, cômoda, televisão, tudo. Ele destruiu tudo. Menino de 6 aninhos. 6 aninhos, tá? Então, por isso que a gente decidiu falar sobre esse tema hoje, né? Não apenas porque nós temos mais do que provas de que o assassinato cruel do Orelha, perpetrado por psicopatas adolescentes, foi transmitido ao vivo, teve transmissão pelo Discord ou por outros, porque nós achamos que tem que ter mesmo ação, mas porque isso é do mundo inteiro. O massacre dos gatinhos na China, que vem desde 24, existe pela internet, né? Para crianças, adolescentes, porque quem faz ganha dinheiro, criptomoeda, ganha promoção. Então, o mal no mundo hoje vem através deste maluco doping digital. E a gente quer conversar com vocês exatamente os efeitos bioquímicos no nosso cérebro, que demanda no nosso corpo, mas principalmente a hipnose que estas coisas fazem. Nós vamos entender um pouquinho isso até cientificamente, né, como acontece, e psicologicamente também como isso acontece, porque isso não é um vício clássico, né, ele é um entorpecimento emocional que acontece, mas o estímulo ele vem de uma neuroquímica que nós temos no nosso cérebro que se chama dopamina. Exato, dopamina é o prazer, tá? Dopamina dá prazer. Na época em que eu era uma pessoa que comia sorvete de menta com chocolate, eu já via, o simples olhar do sorvete já liberava dopamina no meu organismo, eu já tinha prazer antecipado. Antecipado. Então, como é que acontece isso daí, né? Você, às vezes, pega o celular para olhar uma mensagem, quando vê, já passou 1 hora. Você fala, meu Deus, está lá nas redes sociais, nas notificações, nos joguinhos, enfim, em tudo. E vê o que acontece. Quando você tira, por exemplo, de uma criança, né, um celular, você vê que a criança tem reações como se fosse de abstinência de uma pessoa viciada, né? Como se fosse uma pessoa que realmente passa pelo processo. Isso não é nem fraqueza, nem falta de caráter, nem nada disso. Isso é neuroquímica que está acontecendo dentro do corpo, do nosso corpo, quando nós estamos viciados nisso. Então, o que acontece, né? O mecanismo neuroquímico. O eixo, hipotálamo, hipófise e adrenais, tá? Exato. Então, assim, mexe com dopamina, que tem a ver com esse prazer, com a expectativa de um prazer e de uma recompensa. Mexe também com noradrenalina, que é o estado de alerta constante. Mas é um alerta prolongado, porque a adrenalina é um alerta fugaz. E cortisol, que tem a ver com excitação e até com leve estresse. E às vezes endorfina, né? Que traz aí um pouco de prazer. Mas o problema não é nem essa neuroquímica, o problema é a superestimulação que acontece rápida e repetida. Você estimula rapidamente o seu cérebro, que começa a gerar, como se fosse caça-níquel, né? Sabe o caça-níquel? A pessoa fica mesmo, né? Procurando recompensa o tempo todo e é imprevisível, você nunca sabe se vai ter ou não. Então, cada rolagem que você faz no Instagram, no TikTok, coisas do tipo, você está esperando uma expectativa de algo genial, né? De algo incrível que vai acontecer. Então, existe um ciclo que passa dentro da cabecinha de todos nós, né? Quando isso acontece. Por exemplo, o primeiro
Primeiro item desse ciclo: estímulo alto e rápido. Então, é uma recompensa imediata, né? Fugaz, uma novidade constante e uma intensidade emocional muito grande. Tanto é que você vê que como é que chama? As programações que eles fazem eles incentivam muito as coisas que dão choques, né? De views. Coisas engajamento. Coisas chocantes ou coisas que dão muita risada, que dão muitos views. Porque eles dão esses choques emocionais nas pessoas, vão ativando um circuito de vícios. O que eu acho importante, né, é que assim, vamos falar da criança primeiro, que depois a gente vai chegar no adulto. Vamos ver a criança. O nosso cérebro tem neuroplasticidade, então ele é um livro inteiro de páginas em brancos, onde você vai escrevendo a realidade do que você está vivendo na atual encarnação. E aonde se encaixam em sublinhas o aprendizado que vem de outras encarnações. Por quê? Porque nós temos um computador emocional no centro do cérebro chamado sistema límbico, tá? E nesse sistema límbico você tem estruturas muito importantes como a amígdala, por exemplo, o hipocampo, que são ativos de captar a memória que está na célula do perispírito ou corpo astral e tornar consciente ou pelo menos sensível ao cérebro da atual encarnação. Até os 7 anos de idade, os chakras que ficam no duplo etéreo, que são estruturas cilíndricas, né? Por exemplo, frontal, 3 a 4 centímetros, ele abre aqui e ele sai, a abertura dele está aqui, o fechamento dele está aqui, então ele é uma estrutura que fica assim, cilíndrica, ele é formado por microtúbulos, tá? Esses chakras, eles estão no duplo etéreo. A energia que vem do perispírito ou corpo astral vem através destes chakras para ser captada pelo cérebro. Estou falando do chakra frontal, é o cérebro, os neurônios. Acontece que, mecanismo de defesa, estes chakras têm nas duas aberturas, na abertura e no fechamento, tem uma tela atômica cuja função é impedir que memórias que prejudiquem a atual encarnação, tanto de dores físicas quanto de dores emocionais, traumas, ou paixões, ou pulsões, cheguem no nível de consciência do corpo físico. Então, isso é que o esquecimento das outras encarnações é esta tela atômica que garante. O que os obsessores fazem? Eles bombardeiam estas telas atômicas, bombardeiam mesmo, com jatos mentais, com armas psicotrônicas, para esfacelar essas telas, e aí o caminho da energia vem para o corpo físico, você absorve, e aí você se fragiliza quando eles conseguem fazer o projeto de te obsediar, de te destruir. As crianças até os 7 anos não têm estas telas atômicas plenamente estabelecidas. O chakra vai amadurecendo, o duplo etéreo vai amadurecendo. O duplo etéreo é formado pelo metabolismo celular, enquanto o nosso corpo está sendo desenvolvido no útero materno. E é o corpo físico que gera o duplo etéreo. Ele existe para proteger o corpo físico, porque é feito por ele. Até os 7 anos de idade, esse duplo etéreo está em maturação. Por isso que você vê criança com menos de 7 anos tendo paranormalidade, mediunidade, lembrando de encarnações anteriores, vendo espíritos. É normal, é um processo normal. Por quê? Porque ainda não está pronto o sistema de defesa dessas telas atômicas. Aí, o que os pais fazem? Bebê não dá sossego, mete o celular na mão da criancinha. A neuroplasticidade tá ali, tem um monte de página em branco e as mensagens subliminares. Nós já falamos com vocês numa live antiga sobre mensagens subliminares. Vão e encontram páginas onde elas podem escrever, fazendo o quê? Alterando a neuroplasticidade dessa criança. Já ensinando essa criança que certos sons, certas imagens, certas frequências disparam uma sensação de bem-estar, dopamina. E a criancinha começa a se viciar ali. Nós tivemos uma sorte danada, nós que fomos crianças, jovens e adultos, antes de inventarem o celular, nós não nos contaminamos dessa forma. Quem cresceu sem televisão se contaminou menos ainda. Depois as outras gerações começaram a ter acessos à informação, que
indiscutivelmente extraordinária, mas este acesso num cérebro muito neuroplástico pode dar ruim, e dá. Então, nós temos crianças estressadas. Sinceramente, tá? Eu não tive também, como a Margareth também não teve, uma infância florida. Eu era extremamente feliz quando era criança, mas não é porque tudo era um mar de rosas. É porque eu nasci com uma resiliência muito alta, e então isso me ajudou muito. Eu não sei o que eu fiz com ela depois, mas eu nasci com uma resiliência muito alta. Eu sou muito resiliente, sim. Então, eu trafeguei muito bem porque eu não tinha computador, eu não tinha celular, e eu só podia assistir televisão 1 hora por dia depois que eu terminasse as minhas tarefas escolares, e à noite, depois do jantar, em que a família se reunia, minha avó, minhas tias e eu, depois da falecimento do meu avô, que a gente assistia algum programa de televisão, né? Então, o contato, a permeabilidade do meu cérebro não foi maculada por mensagens subliminares. Aí você vai falar, mas e os gibis? Não tinham mensagens subliminares? Tinham, sim, mensagens subliminares. Então percebam que hoje é muito pior, porque o bebê já está com o celular na mão, 1 ano de idade já está com o celular na mão. Porque os pais não têm tempo, porque os pais já têm neurodoping. Então, o cérebro, continuando nesses passos que a gente precisa falar desse ciclo e fechar ele, né? O cérebro, ele recebe esse pico de dopamina com aquelas coisas emocionantes que vão passando rapidamente, e o que acontece? O cérebro fala, nossa, isso me faz bem, eu quero isso de novo. Então ele vai procurar mais incentivo, ele vai procurar isso repetidamente, cada vez mais e cada vez mais emocionante. Quando existe essa repetição, a gente entra no segundo item, no segundo passo desse nosso ciclo da dopamina, que se chama dessensibilização. Quando o cérebro se repete muito, ele, por um esquema de proteção, ele para de ficar processando aquilo, então ele se dessensibiliza. E aí o que acontece com isso? O cérebro reduz a resposta. Quando ele reduz a resposta, ele vai procurar mais estímulo para continuar sentindo a mesma coisa. Nós procuramos cada vez mais. Então, o nosso nível de excitabilidade, que você chama, limiar de excitabilidade, o limiar começa a ficar muito alto. Então, aquele pouquinho que você via não é suficiente. Para você ter o mesmo prazer, você precisa dobrar a quantidade daquilo que você vê. E aí começa a aumentar o tempo de tela que você tem. Isso a gente chama de dessensibilização. O que acontece com isso? O corpo, né, quando a gente está mudando o funcionamento psíquico, entende? De neuroquímica no nosso cérebro, excitando demais com aquela dopamina e tudo mais. Aí o que acontece quando temos esse excesso de química? Fica inquieto, o sono fica ruim, o cansaço mental vem, a dificuldade de relaxar também vem. E uma sensação de fadiga muito grande, isso é o cortisol que te dá. Porque a onda digital, o excesso de excitação do nervo óptico na mácula, né, que sai da nossa retina, auditivo, pensamento acelerado, porque é link, é muito rápido, tudo é muito rápido na era da informática, né? Isso faz com que você tenha muito cortisol, e o cortisol te esgota, te exaure, gente. Verdade. E baixa a sua tolerância à frustração. Olha onde estão as crianças nesse momento que ficam frustradas. Eles baixaram essa tolerância, não suportam ouvir um não, né? Retirar aquela fonte de prazer. E uma necessidade de estímulo constante e uma dificuldade de concentração. Isso é o que acontece na mente. Acabei de saber pela Dedé Moraes que joga joguinho e entra propaganda de curso nosso, Margareth. Você sabia? Eu também não sabia. Não, nem fazia ideia. Não sabia, não. Não. E nas emoções, causa irritação. Pode prestar atenção aí. Embotamento afetivo, começa a se tornar mais frio. Dificuldade de empatia, olha lá a moçada como está hoje com essa dificuldade, uma sensação de vazio. Isso chega na perda do prazer real, da vida real. Vocês vejam bem, o número de crianças e adolescentes que da pandemia para cá subiu muito.
a curva de tentativa e efetivamente sucesso na retirada da própria existência física, né? Subiu exponencialmente na pandemia de crianças e de adolescentes, né? Mas por que eu vou me preocupar com a morte do corpo físico se eu estou jogando joguinho, eu morro e volto à vida? Pode demorar, eu fico louco, fico frustrado, mas volta à vida. Volta à vida. Então, mas a gente, isso é legal, ensina a vida eterna. Não, calma, peraí, a vida é um bem precioso. A vida é um bem precioso, porque você não sabe se você vai conseguir ou não voltar. Porque se você é uma pessoa que tentou sucessivamente bem contra a parada da sua vida física, não é? E a Terra for para a nova Terra, você já não encarna mais aqui. Acabou a brincadeira. E olha, cá entre nós, a nossa vida é lenta, tem rotina, é previsível, não tem recompensa imediata, isso é viver. Aliás, não tem recompensa. Se você busca recompensa 3D, quase não tem. Não tem nada muito interessante nesse sentido do que o vício da dopamina tem. Então, ela só se sente o quê? Que nada mais anima aquela pessoa, tudo fica sem graça, tudo fica irritante, e aí você vai buscar alguma coisa que supra essa carência. Agora, a gente está falando da criança e adolescente, só que, gente, está pegando todas as idades. Eu tenho uma paciente de 84 anos, ela passa o dia inteiro no celular. A gente cortou aqueles apps chineses, não tenho nada contra a China é referência em evolução tecnológica, isso é indiscutível. Né, domingo a gente estava gravando com os Julianos Posati, eles foram no congresso na Suíça e tal, e conheceram uma senhora chinesa que estava lá no congresso também, e falou assim, você é professora, o que você está fazendo num congresso de psicologia? Ela falou, não, mas a psicologia é um assunto da escola primária na China. Aí eu fico me interrogando, é assunto de escola primária na China e acontece toda aquela aberração com os gatinhos, que aquilo é terrível? Onde é que está? O que eles fazem com isso? Porque se a criança aprende no botão, a criança com 3 anos vai para a escola, vai aprender compaixão. Se isso é ensinado na China, o que acontece? Que emburrece ao ponto de estrangular filhotes, de arrancar pata de filhote, né? De outras coisas que eu não vou falar. Cadê? Serviu para alguma coisa? Não, não serviu. Por que não serviu? Porque esfacelou com o acesso a essas coisas, esses canais da internet malignos. Então, nós estamos combatendo isso, e eu adorava comprar coisas num desses aplicativos aqui para casa, para minha mãe, tudo, porque são coisas que não são bonitas e não são caras. Cortei. Mas ainda tem o Mercado Livre, né? Aí eu não entrei em abstinência porque tinha o Mercado Livre. Aí o Mercado Livre lá de Araucária, Paraná, somem com 4 cachorros comunitários, encontraram 2, não se sabe o que fizeram com os outros 2, que os 2 foram encontrados a mais de 20 quilômetros, animais que eram cuidados pela comunidade, que estavam microchipados, aquela encrenca, aquela vergonha que o Mercado Livre até hoje não respondeu, está sendo processado, não respondeu, os cachorros podem estar mortos, né? Não vou mais comprar no Mercado Livre. Boicote o Mercado Livre. Eu falo para fazer boicote ao Mercado Livre. Ó, aí já estou com 2 abstinências. Falei, Margarete, se acontecer alguma coisa com o iFood, eu vou me matar. Entendeu? Ela está torcendo para o iFood, não tem nenhum problema. Não, mas entende? A minha vida é lotada de coisa para fazer. Mas a minha diversão era comprar coisinha, lâmpadazinha, roupinha para minha mãe. Vocês entenderam? No adulto acontece uma coisa semelhante. É uma fuga emocional. Às vezes anestesiar a angústia, que os adultos costumam usar muito a tela, procrastinar coisas que são importantes, dificuldade de concentração profunda e uma queda de produtividade. Tudo isso faz a gente chegar na anestesia emocional, que é o 4º item do nosso ciclo de dopamina. Exato, 4º item. Anestesia emocional, quer dizer, a pessoa para de sentir as alegrias simples da vida, não se encanta mais com a presença, não está mais presente, não se conecta, não tem mais prazer no corpo e também não tem um descanso verdadeiro. E passa a ter, então, uma dependência para ter humor,
né? Passa a ter ansiedade, uma solidão e uma frustração também muito grande, né? A tela vai regulando as suas frustrações, olha só, a tela tem o poder de regular você. Olha que escravidão absurda. Regula o seu humor, a sua ansiedade, a sua irritação, a sua solidão. Então, é um entorpecimento sensorial e emocional que nós temos, né? E nós adultos entramos muito nisso. Então, esse é o ciclo que nós vemos do desconforto. A partir daí, começamos na tela para um alívio temporário, cai a dopamina, e aí eu preciso de mais e vou fazendo A isso. gente estava num restaurante, rodízio de pizza, já usamos, muitos anos atrás. E do nosso lado tinha uma família comemorando o aniversário da vozinha, lembra? Lembro. Filhos, noras, netos. A velhinha sentada na cabeceira olhando para o prato e todo mundo com o celular na mão. Ninguém olhava para ela. Ninguém olhava para ela. Você lembra disso? Né? Ninguém conversava. Então, assim, tipo, vamos prestar atenção. Existe um sistema da nova escravidão, que é o sequestro do corpo mental, concreto. É o sequestro do consciente. Por estas coisinhas que são úteis, indiscutivelmente são muito úteis, mas que tem que ter um método. Nós não podemos ser escravos destas coisinhas. Nós temos que ficar atento para o que estas coisinhas estão fazendo, porque nós estamos entrando em doping, sim. E não pensem que não. Sim. Né? E quais são os sinais que você está já intoxicado e escravo da sua tela? Isso é importante, Marca. Tédio crônico. Se você vive em tédio. Dificuldade de ler livros. Ansiedade sem um motivo claro. Comparação constante. Sensação de mente acelerada. Dificuldade de silêncio. Tudo isso já indica que você está entrando no ciclo da dopamina como uma pessoa viciada. E como desintoxicar? A tecnologia ela é boa, nós só precisamos, na verdade, reequilibrar o sistema nervoso, esse ciclo de dopamina que está desequilibrado. Esse afastamento da experiência real de vida. É isso que nós precisamos fazer para poder voltar e parar de ser escravo. Então, a vida real ela vai exigir muito mais tolerância nossa, porque ela tem espera, frustração, tem contato com pessoas, e a gente normalmente não quer, tem que estar presente e tem que construir vínculos e conexões. Então, como é que a gente pode resolver isso? Não é simplesmente tirando a tela, mas... porque tirar a tela vai gerar abstinência. Não, mas não é tirar a tela, é dosar. Vai gerar uma agressividade, uma oposição até, né? Mas é começar a se ressensibilizar progressivamente. Então, você vai reduzir os picos de dopamina, que é uma coisa importante. Então, menos troca rápida de conteúdo, tem que ter conteúdos um pouco mais profundos, onde você para, lê, reflete, dá um tempo, isso é importante. Menos estímulos, né? Muito sérios. Isso é uma coisa que vocês podem marcar aí. Nós vamos fazer um curso de inteligência emocional este ano para trabalhar estes pontos, para dar para vocês, identifiquem, diagnostiquem e tratem desta forma. Não é cortar, não é abolir, é regular, só isso, gente, é regular. Uma segunda coisa legal que a gente pode fazer é reintroduzir experiências sensoriais reais, que as crianças também precisam. Então, ele precisa reaprender a sentir, entrar na natureza, ter atividade física, música, que é muito legal, contato humano, silêncio. Então, começar a mexer com os sensores, né? Porque isso traz você de volta para a realidade. E uma outra coisa legal é tolerância ao tédio. É muito difícil a gente ter tolerância ao tédio, né? Mas isso é terapêutico, porque você começa a reiniciar a sensibilidade.
né? Então, o tédio, ele ativa medos dentro de nós. Medo de sentir, medo de pensar, medo de não ser produtivo. Isso aí é o tédio. Tem gente que para e começa a entrar em pânico, né? Fala, meu Deus, não estou fazendo nada, né? Mas você pode começar a ficar 2 minutinhos sem nenhum estímulo, 5 minutinhos sem nenhum estímulo, bem devagar. Comece. Gente, é cientificamente provado. O silêncio cura. Isso é cientificamente provado. O silêncio cura. Sabe aquela coisa de ficar sentadinho, de olhinho fechado, respirando tranquilamente? Sem nenhum estímulo auditivo, até com abafador, se você precisar usar. Sim. Né? O silêncio cura. Existem provas científicas que o silêncio cura. A Belinha aqui travou. Você pode, então, ficar sem nenhum estímulo, nomeando o que vai surgindo dentro de você. Né? Pergunte-se, eu estou inquieto, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou vazio. Começa a nomear o que está acontecendo dentro de você quando você tira todos os estímulos. Oi, Belinha. E você pode usar também o seu corpo como âncora dessa tolerância, né? Sente seus pés no chão, percebe a respiração, começa a tocar no seu corpo, às vezes apertar para você se sentir, para observar o ambiente, mas sem preencher. A ideia aqui é não preencher nada, para que você tenha um nível de tolerância ao tédio maior. E entenda o que acontece. Depois, no momento, você vai ficar inquieto, vai, né, querer se agitar, mas se você conseguir ir treinando isso diariamente, 2 minutinhos, 5 minutinhos, você vai começar a perceber que você vai se reconectando emocionalmente. Gente, o momento que eu tenho para escrever o livro de Jesus é às 4 horas da manhã. Silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Aí eu entro em conexão e vai que é uma beleza. Então entendam isso, né? Se a gente se desse diariamente 5 minutos de silêncio, faria uma diferença abissal. O tine, o zumbido do ouvido acaba, tá? Vai de dica. Então, assim, começar a ter conversas reais, olho no olho, uma presença com as pessoas. O hábito maravilhoso de contar a história da família para os jovens, para que eles entendam como aquela família evoluiu, a luta que a família teve, né? Então, são coisas que nós abrimos a mão de uma hora errada, porque na hora que esfacelou a família, o Epstein entra. Entra mesmo. Então, assim, olha, janela... Tem uma janela aí maior sem tela. Pela manhã, por exemplo, ou 1 hora antes de dormir, sem nenhum estímulo, comece a diminuir. Tire as notificações, que para mim elas são altamente irritantes. Tire dias com a natureza, leitura profunda, práticas contemplativas, exercícios físicos. Ele aumenta a dopamina saudável, natural, né? Então, nós temos uma dopamina saudável, ela vem do esforço, da conquista. Gente, esses neurotransmissores que a gente citou são neurotransmissores úteis para o corpo. Sim. Aliás, essa vai ser a minha parte nesse curso de inteligência emocional. Vou falar da bioquímica das emoções na saúde e na doença. Então, assim, então não quero mais saber da dopamina, rompi com ela. Não. A dopamina é essencial para você. Sem. Não dá. Então, a gente tem muita coisa para a gente aprender, tá? Então é isso. Nós